Mein amor, je t'adore, I need you, I love you, with your my eyes. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Essa frase eu sempre falo para minha esposa há mais de 27 anos, né? E por que eu estou falando isso hoje e essas frases? Porque hoje é o dia de nós falarmos sobre labaredas de amor. É o nosso devocional da AD Holinés, do Pão Diário. Esse devocional de hoje está lá no livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 8, versículo 5 ao 7. É um dos versículos que diz que as muitas águas não poderiam jamais apagar este amor. E se alguém pagasse todos os bens da sua casa e pagasse, de maneira alguma compraria um amor como esse. Hoje eu quero contar a história de William Blake e a sua esposa Catarina. Os dois casaram e naquele mesmo ano em que casaram, eles começaram a trabalhar juntos e trabalharam durante 40 anos da sua vida, sem nunca se separarem um do outro. Ela fazia os rascunhos de quadros e ele pintava os quadros do seu rascunho. Até que chegou um dia em que ela desenhou o seu próprio rosto, sua própria face, e ele pintou. 4 anos depois que ele havia pintado a face da sua linda esposa, ela morre. E quando ela morre ainda com o lápis, grafites, na sua mão, que era para pintar os novos quadros. Que amor, né? Que amor lindo. O amor jamais acaba. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas vamos agora para o nosso devocional. Agora nós vamos entrar no livro de Gênesis, capítulo de número 47. E por incrível que pareça, hoje nós teremos que correr, porque hoje temos que acabar o livro de Gênesis. Então vai lá, 47, 48, 49 e 50 do livro de Gênesis. Vamos lá, vai ser rápido em cada capítulo. Capítulo de número 47, Jacó vai até a presença de Faraó. Quando chega lá, ele abençoa Faraó. A vida do crente é chamado para abençoar, mesmo sendo Faraó, mesmo sendo até Lula, é para abençoar. A Bíblia diz que nós fomos chamados para abençoar e não amaldiçoar. Versículo de número 11 desse capítulo, José fala para os seus pais, para os seus irmãos: pode ficar tranquilo, papai e meus irmãos, que eu vou sustentar vocês. Como Deus abençoa uma pessoa dessa, né? E Deus abençoa ele para que ele abençoe a sua família. Mas há muitas pessoas que esquecem dos seus. Só recapitulando, a fome era uma terrível dor naquela época. Outro dia perguntaram para minha esposa qual era a maior dor que ela já ouviu falar. E ela disse algumas dores, e a pessoa falou: não, a pior dor é a dor da fome. Jacó e os seus irmãos, os irmãos de José, sabiam que era isso. Por isso foram ao Egito, e lá Deus havia provido José, o seu irmão, para sustentá-los. Capítulo número 48, Jacó chama agora José e os filhos de José e começa a abençoar tanto a Efraim quanto Manassés. Ele coloca a mão cruzada, né, a mão direita sobre um dos filhos e a mão esquerda sobre o outro filho. E José diz: não, pai, não é assim. Esse é o mais velho. Jacó dizia: eu sei, meu filho, eu sei. Quando Deus quer abençoar alguém, irmão, ninguém consegue impedir. O que é teu está na mão de Deus e ninguém consegue tomar. O teu irmão pode passar até na frente, mas a bênção que é para você, é para você. Depois de abençoar José, né, Jacó abençoou José, abençoa com terras e dá aquelas bênçãos, né, aquelas palavras de bênçãos. A Bíblia diz que agora Jacó, com uma idade de 140 anos, ele chama José, chama os seus filhos e diz: ouçam, meus filhos, ó filhos de Israel, eu vou falar o que vai acontecer no final dos tempos. E ele começa ali a abençoar os filhos, né, de uma maneira tremenda, e ele faz um pedido. Ele disse: por favor, quando eu morrer, não me sepulte aqui, me leve para lá, né? Me leve para Canaã. Irmãos, o crente, mesmo morto, ele não quer ficar no Egito. Mas tem gente, irmão, que ama o Egito ainda em vida, pelo amor de Deus. Ele começa abençoando os seus filhos, ele diz assim a Rubens: você não vai ser tão importante, Rubens. Por quê? Porque você desonrou o leito do seu pai. Desonrou-me. Levi e Simeão, vocês são muito violentos, vocês não tiveram autocontrole, pegaram a espada e destruíram a família de Siquém, então eu não esteja no conselho de vocês. E ele começa aí abençoando filho a filho, um a um. Judá, o cetro está nas tuas mãos, não se apartará o cetro de Judá até que venha Siló, até que venha aquele
em que todos ouvirão e obedecerão. Jacó estava falando, profetizando a respeito dele, o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Zebulon, você vai habitar nas praias, nos mares, você vai tomar conta dos portos. Issacar, você vai trabalhar duro, forte como jumento, né, com os ossos do jumento, mas você vai ser escravo. E quer saber de uma coisa? Issacar era a tribo mais inteligente que tinha no meio do povo de Israel, mas era o povo que mais trabalhava. Leia um pouco da história de Issacar, que você vai entender o que Jacó profetizou para ele. Dan, você vai ser juiz de todos, você vai ser juiz no meio dos seus irmãos. Gade, você é atacado por guerrilheiros, mas você dá o reviravolta, você ataca eles também. Ô irmãos, cada bênção que ele dava para os filhos, eita glória a Deus, quando a gente lê essas bênçãos aí, essas bênçãos que ele impetra nos filhos e entendemos essas bênçãos, ô Jesus, Azê, você terá mesas fartas, tua mesa vai ser como mesa de rei, vai ter alimento, vai ter. Eu acho que eu sou da família de Azê. Deus nunca permitiu que eu passasse fome, Deus sempre tem me alimentado e glórias a Deus. E quer saber de uma coisa? Eu gosto de comer bem, Eu sempre falo para as pessoas que nós trabalhamos, né, para comer bem, vestir bem, viver bem, dormir bem, morar bem, né? Mas tem gente que só trabalha, junta, morre, quando morre não pode levar. Morre até magro porque não come. Bom, e ele continua abençoando os demais filhos. Não vou ler todos, né? Mas eram umas bênçãos tremendas. Aí chega no capítulo de número 50, né? Nos últimos versículos aí do 49, a Bíblia diz que Jacó morre, né? Aí no versículo de número 50, José manda embalsamar Jacó. O embalsamento demorou aí 40 dias, os egípcios choraram a morte dele durante 7 dias, Jacó pega uma grande comitiva da elite da faraônica e leva embora para Canaã para acompanhar o cortejo, né, para acompanhar esse velório. Foi uma coisa muito linda, muita gente, toda a sua família, todos os seus filhos foram lá para Canaã para sepultar onde Jacó havia pedido. Partimos aí para outros versículos do capítulo 50, que é o último capítulo, o final da história dos irmãos de José. Eu sempre digo, mentiroso é sempre mentiroso. A mentira sempre terá perna curta, sempre terá um preço a ser pago. Os irmãos de José, que haviam vendido José, jogado José na cisterna, que chegaram para o seu pai e mentiram durante muitos anos, dizendo que José morreu, uma onça pegou José e matou José. Agora eles chegam perante José, sabendo que eles haviam mentido todo aquele tempo para o seu pai Jacó. Eles agora chegam perto de José com uma mentira, né? Manda alguém mentir e dizer: olha, José, antes do seu pai Jacó morrer, ele pediu para a gente falar para você que não tratasse os seus irmãos mal e você não cobrasse aos seus irmãos aquilo que os seus irmãos fizeram por você. E a Bíblia diz que quando alguém contou isso para José, os irmãos de José chegaram, se inclinaram perante ele e disseram: olha, José, nós seremos todos os teus servos, todos os teus escravos. A Bíblia diz que José chorou, coração mole, sabe, irmão? Aí José chorou, mas teve uma palavra que José disse: olha, na verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus, o meu Deus, o Deus do meu pai, é quem me guardou para que ninguém morresse de fome, para que hoje vocês estivessem aqui e toda a minha família. Que reconhecimento! Mas vocês podem ficar tranquilos que eu cuidarei de vocês, não vou fazer nada com vocês. Mas eu quero pedir uma coisa, disse José quando ele estava com 120 anos. Ele chamou todos os seus irmãos, seus filhos e disse: eu vou morrer. Mas eu quero lhe pedir uma coisa: quando eu morrer, mesmo eu tendo sido abençoado por Deus na terra do Egito, abençoado por Deus na terra de Canaã, quando eu morrer, por favor, leve o meu corpo daqui. Sabe por que o crente vai ser ressuscitado? Porque o mundo, irmão, não é digno nem dos nossos ossos, nem do nosso pó. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai nos arrebatar, Ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Sabe por quê? Porque o Egito, essa terra, esse mundo podre, não é digno da vida daquele que entregaram a sua vida para Cristo. O mundo não é digno da sua vida, meu irmão. O mundo não é digno de você.
É por isso que um dia, Deus preparou um dia que Ele vai nos transformar, Ele vai arrebatar, Ele vai ressuscitar as nossas vidas, ressuscitar os nossos corpos. Chegando depois aí o capítulo de número 13 de Mateus, né? A gente sempre lê de um lado, lê do outro, aí do 31 ao 58. Aí Jesus começa aí contando a semente, a parábola da semente de mostarda. É uma semente tão pequena, mas dá umas árvores frondosas, e todas as aves de rapina e demais vêm se hospedar ali, né? Assim também o evangelho é. O evangelho atrai tanta gente, tantas pessoas hoje. Parece que ser gospel, né, está até na moda. Tem tanta gente querendo ser gospel. Aí faz hino gospel, música gospel, rock gospel, não sei o que gospel, forró gospel, carnaval gospel. Parece que é bonito ser gospel, né? Mas sabe por quê? É porque essa semente que Jesus diz aqui, a semente de mostarda, ela faz uma grande árvore. O evangelho é muito grande. Aí ele continua dizendo que o evangelho, né, que o reino dos céus também é semelhante a um pescador que lança a rede no mar, e nessa rede traz todo tipo de peixe, peixe bom, peixe ruim, peixe podre. Mas ele disse que o pescador, ele pega esses peixes ruins, joga tudo fora. O bom vai para o cesto. E ele continua aqui, tem um versículo muito interessante que diz que essas parábolas são o quê? Essas parábolas, disse Jesus, são mistérios escondidos desde os antigos tempos. Isso é parábola. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Amanhã entraremos no livro de Êxodo. Êxodo significa passagem. Então passamos Êxodo do livro de Gênesis. Um grande abraço, Deus abençoe.